Borja, vens de longe, de 1682, do Guarani, do jesuíta, do espanhol e do domínio português depois. Das canções do pastoreio, mescladas à voz dos clarins, guerreira e chucra nasceste, glória da pátria, flor plantada em seus confins. Terra dos presidentes, primeiro dos 7 povos das missões. O Paralelo Sul de hoje visita São Borja. Vamos falar do seu povo e dos seus presidentes. Vamos juntos caminhar dentro desta história. São Borja, geograficamente, está localizada em 2 regiões, fronteira oeste do estado e na região das missões jesuíticas guaranis. Tem uma população de aproximadamente 64 mil habitantes, sendo 86% na zona urbana e 13% na zona rural. Fica a 595 quilômetros de Porto Alegre. Qual é a origem do nome de São Borja, da cidade de São Borja? A origem está no padre jesuíta São Francisco de Borja. O fundador da primeira redução de São Francisco de Borja, primeiro dos 7 povos, homenageou o santo com o nome de Redução de São Francisco de Borja. Quando trouxe do desmembramento da redução de Santo Tomé, 1952 índios reduzidos que se constituíram no povo, na formação inicial do povo da primeira redução. E o que faziam? Qual é a atividade econômica? A atividade econômica desenvolvida pelas missões, acompanhada e coordenada pelos jesuítas, estava no campo das artes, onde se destacou o irmão leigo Brazanelli, que é em esculpir imagens em madeiras, e o índio, o Guarani, não tinha capacidade criativa, mas uma grande capacidade de copiar essas artes. Então se produziu, além do estatuário missioneiro, instrumentos de musical, instrumentos para lavoura, onde existia nas reduções uma lavoura de subsistência, onde cultivavam o trigo, a mandioca. Com a construção da nova catedral, parte desses santos vieram aqui para o museu municipal, em torno de 25 imagens missioneiras, de construção de arte barroca, e fazem parte hoje do Museu Missioneiro de São Borja, Apareceu Barreiro. A cruz missioneira trazida pelo jesuíta espanhol, ela caracteriza todo o domínio territorial das missões, não só no Brasil, como também no Paraguai e na Argentina, inclusive nos 7 povos das missões. A cruz de Lorena, de origem francesa, trazida também pelos padres jesuítas, que igualmente trouxeram para as missões a cruz de Caravaca. E essa mistura de cruz de Lorena e cruz de Caravaca originou para os missioneiros a cruz missioneira. O missioneiro tem essa cruz como um símbolo. É como se fosse uma bandeira. Exatamente. Todo missioneiro tem como se fosse uma bandeira a cruz missioneira. E aqui no trevo de acesso à cidade de São Borja, ela foi colocada no ano de 1982, por ocasião das comemorações do tricentenário de São Borja, quando foi inaugurada 3 cruzes, cada uma delas simbolizando um século, totalizando os 300 anos de fundação histórica de São Borja.
Passando pelas ruas da cidade de São Borja, encontramos traços históricos de um povo que conserva na memória o orgulho de dois ex-presidentes do Brasil, João Goulart e Getúlio Vargas. Verso de dois presidentes, nos erguia nos destinos. Nesta casa viveu o ex-presidente João Goulart, o Jango, que governou o Brasil no período de 1961 a 1964. Vinha São Borja, terra vermelha como um coração. Verso de dois presidentes, nos erguia nos destinos. Nós estamos aqui no hall de entrada da casa do ex-presidente João Goulart. Eu vou saber do Israel quem foi o João Goulart. Se foi vereador, fazendeiro, o que fazia o João Goulart antes de ser o presidente do Brasil? O João Goulart, ele iniciou sua carreira política convivendo com o presidente Getúlio Vargas. Quando Getúlio foi deposto, em 1945, ele veio para sua fazenda no Itu, aqui no interior de São Borja. E João Goulart se tornou no seu maior confidente. E o próprio João Goulart dizia que, conversando com Getúlio Vargas, escutando Getúlio, ele aprendeu em política e se tornou político através dessa convivência. Isso foi em 1945. E aí foi fundado o Partido Trabalhista Brasileiro. O João Goulart foi o primeiro presidente do PTB, do Diretório Municipal em São Borja. Nesse mesmo ano, ele concorreu a deputado federal, se elegendo. Foi dos constituintes de 46. Aí ele iniciou sua carreira política. O João Goulart era um grande fazendeiro. Ele vendia todos os anos em torno de 20 mil bois. Ele era um gaúcho autêntico, ele foi tropeiro, porque nessa época os fazendeiros também, eles chefiavam as tropas. Toda enfeitada pelo ouro dos trigais. Nós estamos agora na Granja São Vicente, onde o ex-presidente João Goulart vinha aqui para se refugiar, para dar uma descansada na cabeça, maquinar e ter aquelas ideias de resolver os problemas desse Brasilzão. Eu estou aqui com a Rose Marques, que é a atual proprietária dessa fazenda, e ela comprou do filho do Jango, que é o João Vicente Goulart. Dona Rose, algum fato pitoresco, o que acontecia aqui nessa fazenda quando, da época, morava o Jango aqui? Bom, o que eu sei é que aqui era um dos prediletos, desde os locais prediletos, que ele tinha outras fazendas, mas essa era a preferida, onde ele vinha namorar também, que ele começou o namoro aqui com a dona Maria Tereza Goulart, e ele estendia uma rede ali, ficava com ela, e também recebia muitos artistas, naturalmente era a Rádio Nacional, né, pertencente, acho que ao governo, então vinham muitos artistas da época famosos e que continuaram famosos, como o Grande Otelo, uma personalidade, né, do teatro brasileiro que se hospedava nessa granja, a Emilinha Borba, Dircinha Batista, Linda Batista, mais Emilinha Borba, que eu acho que eu já citei. Ele gostava muito de música? Gostava muito de música. Gostava de festa, evidentemente. De festas homéricas aqui, que eu soube. E a Elisete Cardoso era a predileta cantora, que ele chamava o Meu Pássaro. E depois também com a Maísa Matarazzo, né? A Maísa teve várias vezes nessa fazenda aqui hospedada. E assim, era uma felicidade. O ex-presidente era um grande namorador. O que me disseram que era, né? Mas ele era muito charmoso, ele era uma pessoa muito charmosa, carismática, né? E eu acho que ele tinha sucesso com as mulheres, mas a grande paixão dele, que eu soube, é a dona Maria Tereza Goulart. Com certeza. Israel, me fala, como é que foi a vida do nosso ex-presidente no exílio? Olha, o presidente João Goulart, depois que ele foi para o exílio, ele sentia muita saudade da pátria. A gente lendo nos jornais da época, ele tinha uma vontade imensa de voltar para o país. O Jango morreu com esse sentimento de não ter voltado à pátria, porque nós recebemos João Goulart morto do exílio. Dona Rose, essa sala aqui teve momentos importantes também, não é? Eu acho que é muito importante para a história, essa história toda do Brasil, porque aqui eu falei nas festas que ele dava, que ele gostava de trazer artistas, mas tinha a seriedade também. Aqui, essa sala foi frequentada pelo presidente Perón, da Argentina. O Juscelino Kubitschek esteve aqui, comeu bife, que eu sei, nessa mesa. E
e outras personalidades. Olha, vindo a São Borja, tem tantas coisas interessantes para a gente conhecer. O Paço, a casa do Getúlio, a casa do Jango, fazendas, e muitas coisas belas. Mas tem que conhecer também o Bijuja. O Bijuja faz parte da história desse país, meu Deus do céu. É uma figuraça, uma pessoa altamente simpática e alegre e festiva. E por isso, certamente, que o Jango deveria passar horas maravilhosas ao lado do Bijuja, amigo íntimo do presidente João Goulart, nessa Bijuja. É verdade. Amigo com poucos. Eu tenho aí ainda, inclusive, se vocês quiserem ver, tenho também a procuração do Jango para mim. E a dizer, me chama de burro, porque fiquei louco de pobre, não roubei nada, né? Não roubei uma égua. Mas ele tinha uma confiança total em mim. Eu tenho essa procuração e estava olhando agora. Tornaram-se amigos quando? Eu tinha 7 anos. Estou com 82, vou fazer. Elas dizem que eu tenho 30, que eu estou cantouro. Claro. Mas se eu não mentir, quem vai mentir, não? Eu tinha 7 anos quando comecei. Eu era mais amigo do irmão dele, do falecido Ivan Goulart, que era de idade mais perto que a minha. Eu sou de 22, o Ivan era de 23 e o Jango era de 18. E era muito alarife o Jango, desde novinho já era. Sabe o que é alarife, nossa padre? Pronto para tudo. Era o que melhor nadava, o que melhor tirava de funda, brigava, tudo. Ele foi destaque desde novinho. E essa coisa do político, de ser político, já era desde pequeno? A parte que eu menos sei do Jango, porque inclusive uma das últimas vezes que eu fui lá, ele estava faceiro, mas é porque um dinheirinho que eu levava, que ele gostava de dinheiro que era barbaridade. E ele tinha uma porção de pessoa importante lá, que me dava uns bancos, umas coisas. E ele disse, olha, o coronel chegou, me chamou de coronel. Eu tenho que dar uma conversação particular com o coronel. O coronel não é de política, essa conversa vai ser de política. O coronel é de casa, de negócio, e é com quem eu vou conversar agora. Ainda me trouxe umas botas novas, vou experimentar e coisa. Chutou os caras. E certamente, por ser um grande amigo dele, muitas coisas ele confessava para o senhor também. Muitas, olha. Por muitas o senhor não pode contar, mas algumas sim. Quais são? Uma delas, ela me disse uma vez, já está liquidada, coronel, vem aqui mas vem com folga. Só essa mulher, com uma semana com a gente aqui, dá uma conversada aí. Tem um assunto para tratar contigo aí, e por telefone não dá. Não sei, coisa de política, nunca me meteu, mas digo, tá, deixa eu terminar de vacinar uns gados, umas coisas aí, e fui. Cheguei lá e me disse, Bijuja, andou aqui o José Vecchio, sabe quem é o José Vecchio? José Vecchio, acho que ainda vive em Porto Alegre. Uma história que tem um rapaz que é meu filho. E não me lembro. Tu não sabe que será meu filho, não? Digo, meu nome é Bijuja, não é colchão. Como é que eu vou saber, rapaz? Tu que tem que saber. Logo que nós chegamos aqui, seu Bijuja, o senhor falou que nós não tínhamos nos atrasados. E o senhor, o que o senhor disse para nós? Que o Jango me disse, coronel, tu é escravo do relógio. Digo, mas não sou de mais ninguém, como dizia Getúlio Vargas, né? Quando na carta ele fala isso, não é? Não serei escravo de mais ninguém. Esse foi o Bijuja. Muito obrigado, seu Bijuja. Outro ilustre ex-presidente foi Getúlio Vargas. E neste museu é possível se conhecer mais sobre a vida e a história desta personalidade são-borgense. Nós estamos chegando agora no Museu Getúlio Vargas e aqui nesta casa muitas coisas são preservadas pela própria comunidade de São Borja. Muita coisa interessante dá para se ver aqui no Museu Getúlio Vargas. Nós nos encontramos na sala número 1 do Museu Getúlio Vargas, onde está exposta algumas peças, bem como um grupo escultório que foi doado pelo Rio de Janeiro. Nós temos fotografias que são muito importantes, que se encontram nos quadros. Getúlio Vargas e seu pai tomando um chimarrão. No quadro a seguir temos a fotografia do velho Vargas e os seus 5 filhos. Iris, aqui essa casa onde que é o museu, ele morou mesmo.
Exatamente, ele morou. Esta casa foi construída em 1910 pelo seu pai, para ele vir residir aqui a partir do seu casamento com a dona Darcy Sarmanho, que também era samborgense, né? Então, essa sala aqui onde nós nos encontramos era o escritório de advocacia dele. Tendo se formado em 1907, veio residir aqui em 1910 e advogou até 23, onde constituiu a sua família, nesta casa. Isso aqui é uma coisa muito importante, né, Iris? Esta é uma urna que foi utilizada para um ato simbólico organizado pelo DIP no período do Estado Novo, lá no Rio de Janeiro, né? Então, ela foi utilizada para as pessoas, representantes de estados, colocarem um pouquinho de terra dentro da urna, né? No momento que eles iam colocando esse envelope de terra dentro da urna, a terra ia se misturando e ia simbolizando a unidade nacional. Neste anuário aqui nós temos um terno, esse azul clarinho, que foi usado na madrugada de 24 de agosto, naquela reunião ministerial, logo após, então, às 8h34, que aconteceu o suicídio, né? Então foi o último terno que ele usou. Foi o último terno que ele usou. Nós temos aqui vários objetos pessoais de Getúlio Vargas. Um deles é a porta-charutos, que ele gostava muito de fumar. De fumar, não é? Gostava muito. Era uma das coisas que ele mais gostava. E aqui tem uma túnica de 1900, uniforme usado por Getúlio Vargas durante a Revolução de 30, olha só. Essa aqui foi uma farda usada na Revolução de 30 em Itararé, São Paulo, por Getúlio Vargas. Aqui nessa sala tem uma coisa muito importante que me impressionou muito. Foi esse lençol aqui, né, Iris? Esse lençol é o lençol que foi retirado da cama lá do Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, de onde Getúlio se suicidou, no dia 24 de agosto de 1954, às 8h34 da manhã. Na Praça 15 de Novembro foi inaugurado recentemente o mausoléu, projetado por Oscar Niemeyer, que guarda no seu interior os restos mortais de Getúlio Vargas. Na parte da frente se vê a imagem do ex-presidente e ao fundo sua carta-testamento. O Paralelo Sul tem o privilégio de estar na casa do sobrinho neto do Getúlio Vargas. E, para quem conheceu Getúlio, dá uma olhadinha. É muito parecido, talvez seja o parente mais parecido que tem do Getúlio Vargas. É um prazer estar aqui na sua casa e falar um pouco sobre essa grande personalidade, esse grande presidente do Brasil, viu, seu Viriato? Olha, não é privilégio, privilégio é para mim, vocês aqui, tá? Aqui é a casa de um gaúcho simples, gaúcho da fronteira, como o tio Getúlio era, né? Nós tratávamos só para o tio Getúlio. O senhor conheceu bem? Conheci, tive 3 vezes bastante tempo com ele, então conheci bem o tio Getúlio. O tio Getúlio era aquele gaúcho de fronteira mesmo, né? Gaúcho fronteira missioneiro, porque São Borja, vocês sabem que é um paralelo entre as planuras aqui, que vão de Itaqui para Uruguaiana, lá para baixo, aquelas planuras. São Borja já fica um pouco acidentado e, em seguida, já vem aquela zona para cima, para o norte de São Miguel das Missões, Santo Ângelo, que já é bem acidentado. Então, São Borja é essa mistura do gaúcho do Pampa com o missioneiro. E o tio Getúlio era um gaúcho missioneiro, né? O senhor chegou a conviver pessoalmente? Como é que era o tio Getúlio Vargas? O gaúcho missioneiro, não é que a gente queira puxar brasa para o assado da gente, mas a nossa gente aqui é uma gente simples, uma gente sem hábitos, né? Hábitos simples, maneira simples de tratar com todo mundo. O nosso gaúcho é um homem de alma aberta, sempre pronto para acolher todos que chegam. Graças a Deus, isso eu aprendi na minha família e herdei. Então, o tio Getúlio era um homem assim, bem aberto, um homem tranquilo. Ele, se estivesse aqui, ele estaria conversando com vocês, assim como eu estou conversando. Não era homem de... o doutor Getúlio devia... Não, falava devagar, gostava mais de ouvir, de perguntar. O que tu vai ser, guri, né? O que tu... E ficava ouvindo com aquele alcance que ele tinha tão longe, né?
um homem que enxergava bem mais longe que a maioria dos brasileiros, né? Prezo muito ser Vargas, né? Sobrinho neto do tio Getúlio, mas eu acho que o que vale é o que a gente mostra durante a vida, né? E foi o que o tio Getúlio mostrou, sendo aquele brasileiro agarrado à sua pátria, ao seu povo, um homem que não tinha demagogia nenhuma, sacrificou toda a sua vida pelo Brasil. Seu Viriato, muito obrigado, viu, pela entrevista. Que Deus ilumine, muita saúde para o senhor. Vocês também, que Deus acompanhe vocês em todos esses passos aí. Sem o velhinho lá de cima, a gente não consegue nada. Eu que fiquei agradecido. Outro local que pode ser visitado é o cemitério Jardim da Paz. No local estão sepultados João Goulart, Leonel Brizola e sua esposa Neuza Goulart Brizola, irmã de Jango. Nós estamos no Paço de São Borja. A turma comenta muito em Porto Alegre. Vamos lá para São Borja para comer o peixe do Paço. Aqui é um local maravilhoso. Quais os atrativos aqui do Paço para as pessoas? Bom, além do peixe frito, o famoso peixe frito do Rio Uruguai, é um dos principais cartões postais da cidade, aonde acontecem vários eventos, não é? E aonde também é servido uma cervejinha bem gelada, um suco natural bem gostoso. E o que mais vocês oferecem para as pessoas? E há quanto tempo foi criado esse Paço? Bom, ele foi reformado, né, depois da inauguração da Ponte Internacional. E agora ele foi inaugurado o ano passado. A reforma, restauração, reurbanização do Cais do Porto. Nós tivemos aí, então, toda uma mudança de estrutura e a gente oferece todo final de semana, tem som ambiente, né, em conjunto com os bares. E temos eventos no Cais do Porto, como o Festival de Músicas para o Carnaval e a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Outro ponto importante de visitação aqui em São Borja é a Ponte da Integração, que liga São Borja à cidade de São Tomé, na Argentina. Caroline, há quanto tempo foi construída essa ponte e qual é a importância dela para São Borja? Há quase 10 anos foi construída essa ponte e ela é muito importante para São Borja porque ela é um dos elos de ligação do Mercosul. Além da fronteira, ela traz um intercâmbio cultural muito grande, muito maior, muito mais palpável e real do que esse intercâmbio do Mercosul econômico e dos políticos, porque em São Borja e Argentina trocam muito na parte de cultura e nós tivemos um São Borja em Dança, a questão de um mês atrás, onde todos os países do Mercosul estiveram representados. Então ela realmente liga os povos e faz das comunidades co-irmãs mais próximas. Bem, meus amigos, eu tenho o privilégio e a honra de estar sentado ao lado de pessoas muito importantes para a cultura do Rio Grande do Sul. É o pessoal dos Angueras, o Nário, presidente, o Zé Bica, grande intérprete e compositor, o meu amigo Nego Mota. São pessoas que fazem acontecer e manter viva as nossas tradições no Rio Grande do Sul. Em 1962, o Rilo ficou encarregado, como historiador, que era conhecedor das missões e tal, para escolher um nome para o grupo. E assim ele fez, chegou e disse, olha, eu escolhi um nome que é original, que é Os Angueras. Aí ele nos explicou. Essa lenda do Anguera era sintetizando, quando o jesuíta chegou aqui nas missões, eles encontraram os índios em estado natural deles, de cultura própria, que no meu entendimento o jesuíta destruiu. E então eles tinham certas lendas para forçar o índio a ser catequizado. E uma delas é que eles contavam é que havia um índio, um rebelde, assim, sempre de mau humor e tal, que se chamava Anguera, que em Guarani quer dizer fantasma, alma penada. E aí eles convenceram esse índio de passar pela cerimônia do batismo. Depois que batizaram, o índio virou um ruibiriva da vida, cantava, dançava, fazia de tudo. E recebeu o nome cristão de Generoso, por isso nós cantamos Eu me chamo Generoso, morador do Pirapó, gosto de dançar com as moças nos bailes de paletó. Então isso aí virou o canto ritual do grupo. Vir a São Borja e não falar com os Angueras e com o Mano Lima é a mesma coisa que ir para Roma e não falar com o Papa. Isso é brincadeira. Eu tenho o privilégio, também a honra de falar com esse irmão meu, um
baita artista, o Rio Grande do Sul todo conhece, o Mano Lima, que também é anguera, né, Mano? Também é Anguera, isso. Começou a tua carreira aqui junto com essa turma toda, o Bica, Mota, o Rilo. Rilo, graças aos amigos, o Anguera, o Rilo, né? E todos os amigos, o Grupo Costaneira, todos os amigos que me deram força, estamos aí. Quantos CDs, mano? Estamos com 9, fazendo o 10º lá. 10 CDs. Já vendeu 1 milhão de discos, a gente sabe disso, é uma loucura. Graças a Deus está andando bem, né? Claro. Tocando. Tá com disco novo? Estou com um DVD da City para sair, em parceria com a City, né? Com aquela turma de cantores lá. E um trabalho que estamos para fazer agora. E quem é que vai te fazer esse costado aqui? É o Rock, que me acompanha há 200 bastante tempo, anos. 200 anos. e o Zé Bica. Então, alegria para a gente, né? Acompanhado aí por essa turma de amigos, né? Os músicos desde que eu comecei, né? Tá certo. O que tu vai tocar para nós, mano? E a alegria maior ainda é tocar com esse amigo, esse irmão velho de fé, né? Maravilha. Tocar espantando o bagulho. Temos doma, temos aprender, temos ensinar. Temos doma, temos aprender, temos ensinar. O homem é igual ao cavalo, quando é bom já nasce pronto. Mas a vida é que não quer, para deixar de ser pouco. O cavalo se ajeita no freio, e o homem na luta em que passa. Um se conhece em rodeio, e o outro na causa em que abraça. Um se conhece em rodeio, e o outro na causa em que abraça. Temos doma, temos aprender,